Olá, ainda nessa série de vídeos sobre a filosofia Freud, nós observamos que nas diferentes formulações de Freud sobre a filosofia, sempre houve aí, de uma certa forma, um esforço continuamente renovado para delinear tanto o fundamento como as fronteiras da psicanálise. Isso tem a ver com esse local das investidas que a psicanálise sofreu lá na época de todo o movimento psicanalítico, do próprio surgimento, da invenção da psicanálise. Então, a legitimidade da psicanálise como saber é o que estará aqui sempre em questão, sempre foi a preocupação de Freud nas aproximações e distanciamentos abruptos esboçados aí pelo discurso freudiano com a filosofia. Então, sempre que isso representava um perigo eminente à psicanálise, à sua credibilidade, ele optava pelo distanciamento, sempre que lhe parecia interessante e que trazia algum fundamento, alguma luz às suas formulações teóricas, ele acabava apostando numa aproximação da filosofia. E foi por isso que eu acabei aludindo também a essa noção de fronteira, que remete também necessariamente aí a essa ideia de território, né, de divisões realmente, na medida em que a fundamentação epistemológica referida, ela também não é alheia à noção de soberania no sentido político do termo, né? Então, de uma certa forma, vamos dizer que essas fronteiras, elas acabam tendo lugar devido a essas questões epistemológicas que podem trazer significados e significantes diferentes aí, inclusive, de um lado para o outro, tanto da filosofia como da psicanálise. Então, de alguma forma, o que nós podemos observar, então, é que a relação entre a psicanálise e a filosofia, ela acaba sendo tematizada por meio de duas estratégias. A primeira estratégia aborda a clínica psicanalítica pela perspectiva do divã, né? Também das representações, tem a ver com as teorias que os analisandos constroem sobre a sua vivência desse espaço-tempo especial, que tem a ver com esse espaço-tempo subjetivo. Tais representações também indicam esse lugar dessa miséria simbólica do mundo contemporâneo e apontam também as dimensões ritual, poética e principalmente trágica da cena analítica. Interessante quando a gente pensa nessa aproximação entre a psicanálise e a filosofia, pensando inclusive nas transferências e contratransferências, nas neuroses de transferência, nós observamos que existe um pouco essa dimensão ritual, poética e um pouco trágica no setting analítico, o que torna então e que permite a gente pensar nessa aproximação, mais uma vez, entre a psicanálise e a filosofia. Por outro lado, uma segunda teoria procura aproximar a teoria psicanalítica e a filosofia por meio dos pensamentos do próprio Nestes e de Rossetti, quando se reencontra aí de alguma forma a teoria dos analisandos e se compreende também essa cena analítica como lugar da experiência trágico-poética de reinscrição desse sujeito no mundo. Assim, a teoria analítica, ela acaba sendo lugar de desconstrução da ilusão de unidade do sujeito, do conhecimento, e isso também mostra pra gente aí, mais uma vez, algo que tem muito a ver com esse fazer filosofia, que tem a ver com essa desconstrução da ilusão da unidade do sujeito e a busca também do conhecimento, ou como nós costumamos dizer na psicanálise, da análise pessoal, ou da autoanálise, como nós referimos comumente no processo em que a gente acaba não contando aí necessariamente com a ajuda de um terapeuta, de um psicanalista. Bom, então a gente observa que houve aí influências do Nestes e de Rossetti em relação a esse reencontro aí da teoria dos analisandos com esse lugar da experiência trágico-poética também. Então, quando nós evocamos aí essa cena analítica e a filosofia trágica também, nós encontramos uma relação entre ambas as disciplinas. Podemos dizer que encontramos também uma aproximação que nos permite pensar de forma didática essa interface entre as mesmas. A gente consegue ver claramente aí que essas fronteiras acabam se dissolvendo em algum momento. E quando nós evocamos a cena analítica também e a filosofia trágica, nós encontramos aí uma forma diferente também de pensar essas contribuições que têm a ver com
a filosofia e a psicanálise. Então, por isso é muito bacana, é muito importante para todos nós aprendermos um pouco da filosofia, compreender o que é filosofia, quais foram as principais ou algumas das principais contribuições da filosofia para a psicanálise ou no pensamento freudiano, nas obras freudianas, entender um pouco dessas contradições e ambiguidades do discurso de Freud, da busca pelo distanciamento, em alguns momentos da aproximação da própria utilização da mitologia grega, de Eros, de Thanos, do Édipo, do Narciso, outras tantas influências que têm a ver com os mitos e com o pensamento filosófico que remontam desde a antiguidade e que acabaram influenciando e servindo, inclusive, de fundamento para alguma das principais teorias e pedras angulares de toda a teoria psicanalítica e da obra freudiana, como o recalque, o complexo de Édipo, o complexo de castração, o narcisismo, entre outros tantos. E a própria investigação do inconsciente. Bom, é isso. Aproveitem, se debrucem, estudem muito mais sobre isso, já que é um tema muito interessante e a gente, nesse lugar da indagação e da reflexão, com certeza nós aprendemos muito também, não só com Freud, mas também com os filósofos. É isso.